Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sente-se, por favor. Na segunda leitura, nós temos São Paulo, em que nos diz: a noite já vai adiantada. E, de fato, se nós analisamos a época na qual São Paulo vivia, nós encontramos uma época em que o pecado tinha tomado conta, não tinha havido ainda a pregação do Evangelho, Nosso Senhor não tinha revelado ainda todas as maravilhas que Ele tinha vindo trazer. É verdade, tinham aparecido os profetas. Os profetas tinham limitado sua ação por vontade de Deus, muitas vezes nos estritos limites do povo judeu. Mas, apesar disso, muitos povos ficavam impressionados com a forma como os judeus viviam. Alguns copiavam essas ou aquelas leis. Tinham copiado. Mas na época em que Nosso Senhor Jesus Cristo vem, é uma época de decadência moral, inclusive no povo judeu. E nós vemos quantidades de vezes em que Nosso Senhor Jesus Cristo chama a atenção da época aos crimes que eram cometidos, às maldades, às imoralidades, falta de respeito no que diz respeito também à propriedade, roubos, enfim, mil coisas que São Paulo, inclusive, vai chamar a atenção na sua carta. E, nesse sentido, pode-se dizer que se Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu à meia-noite, também tem esse sentido simbólico, que Nosso Senhor Jesus Cristo veio salvar a humanidade na hora em que a escuridão era a maior. Nesse sentido, a plenitude dos tempos pode ser entendido em vários sentidos. Plenitude dos tempos porque era o momento escolhido por Deus, plenitude dos tempos porque era o momento de manifestar a maior beleza, a maior grandeza de Deus, mas plenitude dos tempos também porque se fosse Deus deixar a humanidade do jeito que estava, era capaz que tivesse que acontecer um segundo dilúvio. E, portanto, a situação da humanidade na época de São Paulo não podia estar pior. E de São Paulo, a noite vai adiantada. Ora, justamente no Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo vai tratar exatamente do dilúvio. E vai mostrar como na época de Noé, também aconteceu que a humanidade tinha decaído moralmente de forma tão terrível que a sociedade já não tinha mais solução. Nós vemos ao longo da história Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo na história, intervindo naquelas circunstâncias, e é sempre no sentido de salvar a humanidade, convidar a uma conversão, apresentar os meios de sair daquela situação, e sempre procurando resguardar todos aqueles que querem se salvar e, portanto, mitigar ao máximo a intervenção. Nós vemos que Deus é misericórdia, Deus é misericordioso, Ele criou o mundo para participar com Ele da felicidade eterna. Deus não criou o homem para ser condenado. Entretanto, Deus também é obrigado, pela maldade do homem, a agir em certas circunstâncias. Do contrário, Ele se tornaria, de tão misericordioso, se tornaria injusto. Então, Deus, pela sua perfeição, é compelido a premiar o bem e a castigar o mal. Pois justamente Nosso Senhor Jesus Cristo faz alusão a uma das piores épocas da humanidade, porque justamente vem o dilúvio arrasta a todos esses que durante 100 anos demorou Noé em construir a arca. A partir do primeiro dia em que Deus lhe avisa, vem o castigo, vai preparando a arca, é porque as coisas já estavam perdidas. Está bem, Deus mandou Noé avisar os povos, não quiseram dar ouvidos a ele.
Durante 100 anos ficou ele construindo a arca, 100 anos alertando para o castigo que vem, 100 anos convocando o povo à conversão, 100 anos oferecendo da parte de Deus a salvação. A arca tinha a capacidade de conter todos aqueles bichos e não teria a capacidade de conter os homens também? Entretanto, como vai dizer São Pedro na sua carta, são só 8 que entram na arca. Por quê? Porque até o último momento em que Noé convida o povo para entrar, o povo não quer saber. O povo quer saber o quê? Divertir-se e continuar pecando. E nesse sentido, também na época de Noé, fez-se noite. Fez-se noite para a humanidade, noite de pecado. Noite de maldade. Noite de essa tremenda, esta pior injustiça, da qual muito pouco se fala hoje em dia, é que é a injustiça cometida pelo homem em relação a Deus. É verdade que podem existir injustiças entre homens, e muitas vezes as há, mas a pior injustiça é nós criados para a glória de Deus, nós criados para sermos felizes com Deus. Deus nos dá tudo quanto nós precisamos para a nossa salvação e nós voltamos as nossas costas para Deus. Essa é a pior injustiça que existe. E são estes justamente os nossos dias. Nos nossos dias, estamos iniciando o nosso advento, reunidos aqui, sob o manto de Nossa Senhora, sob o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, no alto desse crucifixo. Estamos reunidos aqui para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para não apenas cumprir um preceito dominical, estamos aqui para estarmos junto com o nosso Senhor e beneficiarmos das graças que irradiam deste altar, a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo se torna presente. Mas eu pergunto para vocês, quantos vocês conhecem, quantas pessoas vocês que vieram hoje conhecem, que não vêm à missa? Quantas pessoas vivem longe de Deus? E estes perdem os tesouros da eternidade e nem se dão conta. Às vezes pior, se dão conta e não ligam. E nós então, neste advento, onde nós nos preparamos para todos esses acontecimentos que Deus nos anuncia, nesse advento nós olhamos para o nosso mundo e vemos um mundo preocupado em gozar, preocupado em festejar, preocupado com a própria felicidade individual e sem pensar na vida eterna. O resultado é que o nosso mundo está numa espiral de degradação, de caos, de morte, de guerra, de desagregação, e nos perguntamos se o mundo continua assim durante 10 anos, 20 anos, deste jeito? O que restará? Nosso Senhor Jesus Cristo diz dos evangelhos últimos dessa semana, quando vier o Filho do Homem, será que encontrará ainda fé sobre a terra? Eu me perguntaria, quando vier o Filho do Homem, será que ele encontrará humanidade sobre a terra? Porque do jeito como estão as coisas, uns destroem os outros, e o que vai ficar? E então, se chegamos nós à meia-noite da humanidade, dir-se-ia que não há mais solução. Como também não havia mais solução na época de Noé. Não haverá mesmo? Segunda leitura, São Paulo nos diz, o dia vem chegando. Prestemos atenção na noite. Nós vamos nos deitar, os ponteiros do relógio passam, quando chega meia-noite é a maior escuridão, é o ponto médio entre a luz, os dois pontos de luz, entre o pôr do sol e a aurora. Meia-noite é o auge das trevas. O que acontece quando a gente passa da meia-noite? Nós estamos nos aproximando da aurora. Quanto mais estamos dentro da escuridão, mais próximos estamos do levantar do sol. E por que isto? Porque a nossa fé nos ensina, eu diria até mesmo, nem é preciso ir tão longe quanto a fé, bastava ler a história, bastava ter memória histórica, e nós veríamos que Deus nunca se deixa vencer. E no duelo estúpido, tonto, ridículo, do homem contra Deus, acaso o homem vai vencer? Deus é todo-poderoso e Deus continua com o seu plano de salvação. Os homens
alguns homens, estes ou aqueles homens que rejeitem o plano de Deus, poderão não salvar-se, apesar de terem recebido todos os meios para tanto. Mas o plano de Deus vinga sempre. E isto significa que quando a humanidade chega à meia-noite da sua história, está se aproximando das 6 da manhã, quando o sol raia no alto da montanha. E por isso nós devemos ter plena confiança. A solução que nos apresenta a primeira leitura é subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Nós vemos ao longo da história quantas vezes houve guerras movidas contra o povo de Deus e Deus protegendo o seu povo. Isso acontecia muito na época do povo judeu, em que vinham hordas de bárbaros ou imperadores, ou o que seja, devastavam todos os povos em torno. Bastava o povo judeu recolher-se no templo, pedir o socorro de Deus, e Deus ajudava. Se os israelitas tivessem exército, Deus dava força a esse exército para vencer. Se os israelitas não tivessem exército, Deus mandava anjos. Aquele fato famoso do exército de Senaqueribe, são, se não me engano, 180 mil homens que morreram numa noite por causa de um anjo que desceu ao acampamento inimigo. Um anjo tem esse poder. E Deus, quantos milhões de anjos não pode dispor ao nosso favor? Para cada um de nós que estamos nesta igreja, cada um de nós tem ao menos um anjo da guarda, que zela sobre nós desde o nosso nascimento. Isso é doutrina consagrada da igreja. Portanto, já aqui nesta igreja nós temos pelo menos tantos anjos quanto cabeças temos nessa igreja. E esses anjos estão aí para nos ajudar, para nos defender, para nos estimular. E se nós temos o infortúnio de estar no caminho errado, eles estão aqui para nos aconselhar, para nos encaminhar. E o primeiro passo vai ser justamente aproximar-nos da confissão, onde nós recebemos o perdão de Deus e aí nos reunimos com Deus pela graça. Esses são os meios que Deus nos dá. Os meios que Deus sempre nos deu. Sempre que Deus chama a atenção do seu povo, intervém com uma mensagem de conversão, os meios que Deus dá são sempre os mesmos. Voltar-nos para Ele, abandonar nossas más obras, abraçar as boas obras, praticar os mandamentos, frequentar os sacramentos, tudo isso são armas, são benefícios, são tesouros que Deus coloca ao nosso alcance para que nós entremos nesta arca de salvação. Qual arca? A arca de Noé era física, era um barco de madeira. A arca da igreja é moral. E como é que nós entramos nela? Não é caminhando com os nossos filhos, nossas filhas, o cachorro, os bois, as ovelhas, para salvar o que é nosso? Dentro de uma arca de madeira? Não. A santidade. A santidade é a arca. Ah, mas padre, estou muito longe da santidade. Nunca vou conseguir chegar lá a tempo. Volte-se para Deus, peça perdão, peça graças. Volte-se para o confessionário, volte-se para a missa. Ponha em ação os meios que Deus nos deu desde que Ele veio à Terra. E nós assim estaremos dentro da arca. Poderá chover sobre o mundo, nós estaremos protegidos. Quando? Não se sabe. Deus, nosso Senhor, nos diz no Evangelho, Ele virá na hora em que nós menos pensais. E por isso, a cada momento, devemos estar preparados. Isso, evidentemente, estabelecerá, na sua hora, estabelecerá uma divisão. Porque sempre houve aqueles que seguiram a Noé e aqueles que zombaram de Noé. Isso foi em todas as épocas. Sempre que aparecia um profeta, Isaías, que está na primeira leitura de hoje, Ezequiel, Jeremias, Daniel, todos esses profetas vinham com mensagens de Deus, da parte de Deus, para o povo. Alguns ouviam a voz, outros não ouviam. Resultado, uns se preparavam, outros não. É a parábola das virgens loucas e das virgens sábias. Aqueles que prepararam o seu recipiente e aqueles que não prepararam. E é por isso que hoje, no Evangelho, Nosso Senhor nos diz: 2 homens estarão trabalhando no campo,
um será levado e o outro será deixado. Não é uma questão matemática. Não é uma questão de que, bom, está no campus, tem 10 pessoas, bom, só vou poder levar 5, vamos ver quem eu escolho aqui. Não. Eu escolho de que lado eu estou. Eu, pela minha prática da virtude, ou pelos meus pecados, pelo meu empedernimento no pecado, por não querer converter-me dos meus pecados, não querer reconhecer e pedir perdão a Deus dos meus pecados, estou escolhendo em qual dos dois campos me situo. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Então, quando vem o Filho de Deus? Quando vem o Filho do homem? Não sabemos, mas devemos estar preparados. Porque quanto mais a noite vai adiantada, mais se aproxima a luz. Quanto mais as trevas, o pecado, a maldade for tomar conta do mundo, mais próxima estará a intervenção de Deus. Nossa Senhora em Fátima, mais de 100 anos. Esta barca de Nossa Senhora tem mais de 100 anos. Noé teve 100 anos, nós já estamos em 105 anos das aparições de Fátima. Nossa Senhora prometeu que Deus não abandonaria a sua igreja, e tal seria que o abandonasse. Mas não abandonaria o seu povo, não abandonaria a humanidade. Em determinado momento Deus interviria. O imaculado coração dela interviria e triunfaria. Devemos preparar-nos para este triunfo. Mas lembrando-nos que, quando Deus vier, Ele separará os seus. Separará aqueles que, por mais que tenham debilidades, por mais que sejam pecadores enquanto inclinações, reconheçam, peçam perdão e desejem sinceramente estar do lado de Deus. Para estes, todas as misericórdias, todos as atenuantes, todos os tesouros de Deus estão reservados para estes. Basta reconhecer, basta pedir perdão, basta querer. É tão pouco. E, entretanto, são tão poucos os homens que o fazem. Pois então peçamos a Nossa Senhora que nos ajude, que não largue na nossa mão, ou melhor dito, ela nunca largará, mas que ela não permita que nós larguemos das mãos dela, e que ela nos leve dentro desta arca imaculada que é a Santa Igreja, dentro desta arca moral que é a santidade, nos prepare para a vinda, não apenas agora deste Natal, mas nos prepare para a grande vinda de Deus, para fazer esta separação que está anunciada por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.